E agora a gente vai falar de cores. Vocês sabiam que as cores de nossa roupa ajudam a valorizar os nossos traços, nossa beleza natural? Pois é, existem técnicas que ajudam na hora de escolher a cor certa para cada pessoa. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouquinho mais. Veja. E o Tudo a Ver hoje vai te dar algumas dicas para você realçar ainda mais a sua beleza com os níveis de contraste. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Por isso a gente convidou a consultora de imagem e estilo Larice Mota, que vai estar trazendo essas dicas para a gente. Obrigada pela sua presença, Larice. Vamos explicar então quais são esses níveis de contraste? Vamos. Então, o nível de contraste a gente vai analisar como? Através da diferença da cor do cabelo, olhos e sobrancelhas em relação ao tom de pele da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um tom de pele muito clarinho, tem o cabelo bem claro, olhos claros, ela tem um baixo nível de contraste, porque não tem muita diferença entre essas cores. Agora, uma pessoa que ela tem uma pele muito clara, um cabelo muito escuro, um cabelo muito preto, olhos mais escuros, sobrancelha mais marcada, ela tem um nível de contraste alto, né? A diferença entre as cores de cabelo, olhos e sobrancelha em relação ao tom de pele é muito grande. Agora, as pessoas que estão ali no meio termo, que tem uma diferença que não é nem tão pequena, nem tão grande, essas pessoas elas têm um médio contraste. Ou seja, há uma pequena diferença entre a cor de cabelo, olhos e sobrancelhas em relação ao tom de pele, mas não é uma diferença assim tão grande. Inclusive, para você de casa entender como é que isso funciona, a gente tem alguns exemplos. A gente começa então com a atriz Elly Fanny. Sim, essa atriz ela tem um baixo contraste. Por quê? Se vocês analisarem a foto dela, ela tem um tom de pele bem clarinho, ela é bem branquinha, um cabelo loiro bem claro também, olhos verdes, a sobrancelha também não é muito marcada, é bem clarinha. Ou seja, ela tem um baixo nível de contraste, né? Ela tem um baixo contraste. A diferença entre essas cores não é muito grande. A gente tem a Juliana Paz também, né? Temos. A Juliana Paz, ela já tem um médio contraste. Ela tem uma pequena diferença entre essas cores em relação ao tom de pele dela, mas não chega a ser uma diferença tão grande, que também é o caso da Thaís Araújo, né? Ela também tem essa pequena diferença aí do tom de pele em relação a cabelo, olhos e sobrancelha. Já um exemplo de alto contraste seria a Cléo Pires. Isso, a Cléo Pires ela é bem branquinha, tem a pele bem clara, aquele cabelo bem preto, bem escuro, sobrancelha bem marcada, olhos mais escuros, então ela tem um alto contraste. Inclusive, você trouxe um círculo cromático para a gente entender melhor como é que faz para realçar essa beleza toda, né? Exatamente. O círculo cromático ele vai ajudar a entender como que você pode valorizar ainda mais a sua beleza, repetindo o seu grau de contraste nas roupas que você usa, nos acessórios, maquiagem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um baixo contraste, é legal usar roupas e acessórios que não destoem tanto da cor natural dela, né? Para não mudar tanto esse grau de contraste, realmente repeti-lo. Então, uma boa dica é usar um monocromático. O monocromático seria uma roupa com uma mesma cor, né? Então, por exemplo, um look todo verde. Ou então um tom sobre tom. Variações da cor verde, mas ainda assim dentro dessa paleta. São coisas que vão valorizar ainda mais a beleza dessa pessoa de baixo contraste. Inclusive, a gente tem outros exemplos de celebridades em que você vai mostrar pra gente como é que funciona esses níveis de contraste nos looks escolhidos, né? Sim, eu separei duas imagens da Camila Coelho, que ela tá usando, na primeira, um look monocromático, um tom de rosa, e é um look super elegante, o monocromático é um look elegante, e o legal é que ela mistura dois tipos de tecido. Então, assim, você pensa, monocromático pode ser um look meio sem graça, tudo em uma cor só, mas quando você mistura os tecidos, você torna ainda o look mais interessante, como esse look da foto. Ela tá usando uma camisa de seda, um tecido mais fluido, mais fino, com uma calça um pouco mais estruturada. Então a gente tem aí a diferença de tecidos e isso deixa o look mais interessante. Eu separei mais um look da Camila Coelho também. Agora ela tá usando um tom sobre tom, né? Ela tá usando tons de azul. O contraste é bem pequeno, uma diferença bem pequena entre as tonalidades de azul. Essas dicas são fundamentais, então, para a pessoa não errar, né? Sim, são dicas que a pessoa não vai errar e vai realçar ainda mais a beleza dela. Eu separei duas imagens também de looks complementares, né, com cores complementares, também da Olivia Palermo, que eu considero ela uma referência ao falar de cores. Ela sempre veste looks coloridos muito bem. E ela tá usando no primeiro o azul com o laranja,
Também o azul um tom mais fechado, um laranja mais tijolo, que também ficou super elegante. E no outro look ela tá usando um verde mais militar, com um tom mais fechado do vermelho, indo pro vinho, que também fica super interessante. E tá sempre na moda, tá sempre bonita e elegante. Sim. Eu quero agradecer sua presença aqui no Tudo a Ver, tirando essas dúvidas e dando essas dicas valiosas para você realçar ainda mais a sua beleza. Obrigada. Obrigada a vocês.